Oi, meu povo, vamos continuar nossa aula. Vamos continuar a partir, pegando aqui da página 360, né? Como eu coloquei aqui. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre as atividades. Como eu já havia explicado, as atividades de geografia, pelo menos de geografia, estarão aqui no próprio slide da videoaula. Não vou colocar PDF. Então, vocês vão escrever no caderno, tirar a foto e enviar para o meu WhatsApp ou e-mail. Tá ok? Como algumas pessoas não estavam sabendo, eu ainda vou dar esse tempo para vocês responderem a atividade da semana passada, para vocês me entregarem até segunda. E essa atividade desta aula de hoje, vocês terão que me entregar até quarta-feira. Bem, então, continuando aqui o nosso assunto, na página 360, ainda sobre território nacional, né? Eu coloquei esse mapa aqui, depois a gente até vai precisar voltar nele, mas vamos seguir aqui. Primeiramente, vocês veem aqui que o texto fala de limites e fronteiras. Ele fala sobre a questão de um território nacional, que a gente já tinha falado na aula passada. Mas no último parágrafo ele fala sobre a questão de limite. No texto de vocês diz aqui: chamamos de limite a linha imaginária, em geral estabelecida por convenção, que indica onde um território se inicia ou termina. Aqui eu coloquei: é o local onde termina um ponto geográfico e começa o outro. Ou seja, eu apenas disse, com outras palavras, a mesma coisa que está aqui. E fronteira, ele diz também do mesmo jeito: faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. Fronteira é diferente de limite porque a fronteira ela é uma divisão mais linear. Ela é bem mais abrangente, não é só uma linha, só um limite que é traçado em um documento. Não. A fronteira, ela pode ser até uma floresta, ela pode ser algo bem maior, uma região bem maior. Quando a gente usualmente, né, no nosso dia a dia, costumamos, no nosso dia a dia, usar o termo limite para indicar a separação de dois municípios. Usamos o termo divisa para indicar a separação entre dois estados. Vocês estão acostumados quando a gente vai viajar, vai do Piauí para o Ceará, por exemplo, para Tianguá, tem lá, divisa do Piauí e Ceará. Então, usa-se o termo divisa. Divisa, ali é o local que divide. Pode ser por uma linha riscada no chão, pode seja como for, mas contanto que esteja, como diz aqui, esteja determinado em algum local, em algum documento, está determinado. E também podemos usar fronteira, o termo fronteira, para definir a separação entre países. Por exemplo, fronteira entre Estados Unidos e México. Então, às vezes é um rio, uma área florestal, então não necessariamente é uma linha. A linha é no caso do limite, que é para delimitar aquela área. Então eu só trouxe conceitos um pouco diferentes do que está no livro de vocês, mas com o mesmo sentido. Tá? E aí o texto continua dizendo que o limite dos territórios nacionais são estabelecidos por tratados e acordos, como eu disse. É a partir de um documento, não é do nada. Não é só, não, aqui a gente vai definir aqui só verbalmente, não. É traçado, é documentado. E aí ele diz que, inclusive, grupos indígenas vivem em diferentes países e em diferentes territórios, em áreas, eles ficam reivindicando que aquele local seja reconhecido. Quando se diz reconhecido, não é o valor, é reconhecido em um documento. O texto cita como exemplo Porto Rico, que é um país que ele chama de sem autonomia, porque ele diz é uma nação da América Central cujo território integra os Estados Unidos desde o final do século XIX. Só que assim, faz parte dos Estados Unidos, mas ainda está naquela situação de dependência.
Mas é um país, então eles ainda continuam aí. Em 2017, a população votou novamente e o resultado foi a manutenção de Porto Rico como território estadunidense. Então, até hoje, eles lutam, né, como diz atualmente, Porto Rico atravessa uma grave crise econômica, tanto no turismo quanto na atividade industrial, exatamente porque não é reconhecido. É uma área separada dos Estados Unidos, porém, no papel ainda faz parte dos Estados Unidos. Vamos pegar aqui da página 364. 364 está falando sobre exatamente as minorias nacionais. O que são minorias nacionais? Né? Que é exatamente que fala sobre este mapa que eu coloquei aqui. Minorias nacionais, que o texto diz que são nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, eles não têm autonomia. Como o caso que eu citei é de Porto Rico, né? E cuja população está sob a autoridade de governos de outras nações, ou seja, essas são as minorias nacionais. E o texto aqui diz que vários movimentos, vários conflitos, guerras, ainda existem nesses locais, exatamente porque eles ainda lutam para que o seu local seja reconhecido, seja autônomo, ou seja, independente. Como exemplo aqui, o texto traz Kurdistão, né, onde está localizado, no Oriente Médio. Aí ele cita aqui que representa 30 milhões de pessoas e é uma nação sem território. Observem aqui que é como se fosse assim. São pessoas, né, que estão unidos, as pessoas estão unidas, só que existe um pouquinho em cada território desse. Um pouquinho no Iraque, um pouquinho na Síria. É uma área que você consegue ver a diferença, né, consegue ver a separação, mas no documento ainda faz parte. Esse pedacinho ainda faz parte da Síria, esse outro pedacinho aqui ainda faz parte do Iraque. Mesma coisa acontece com a Chechênia, República da Chechênia, né, que integra a Federação Russa e está localizada entre o sudeste da Europa e o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso. E aí ele cita que a questão com o fim da União Soviética, né, eles até imaginavam que eles iam se tornar independentes, se declararam independentes da Rússia. Só que essa situação ainda continua meio que sem estar totalmente resolvida. Assim como no Kurdistão, né? Ainda não está totalmente resolvido. E tantos outros que o texto de vocês cita, né, que eu também coloquei aqui, a questão da Palestina. Qual é a questão da Palestina? Né? O texto diz que, com a criação do Estado de Israel em 1948, com as divisões territoriais definidas após a Primeira Guerra Árabe-Israelense e a Guerra dos 6 Dias, os palestinos se encontram confinados nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Ou seja, eles lutam também para que eles tenham um Estado palestino, né? E aí ele diz aqui, eles lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU como um Estado observador não membro, para que ele seja reconhecido. Só que essa questão aqui da Palestina, ela é um conflito bem antigo, né? Que é como se eles imaginassem que essa área aqui, né, fossem para ser deles, e na verdade o que foi dado para eles só foi uma pequena faixa e eles meio que não aceitam, né? Mais ou menos isso. E o texto cita a questão do Tibete, que é uma outra região também que está autônoma, só em acordo entre eles, mas não foi reconhecido. Cita também País Basco, Irlanda do Norte, lá na Europa. Então cita vários outros exemplos, né, que mostram que existem ainda essas minorias, né? Então, como a gente tinha visto o conceito de limites, né, essas fronteiras, essas divisões entre os países,
Na página 367, ele fala sobre que os governos, né, através de tratados, eles vão mexendo nesses limites. É como se fossem assim. Num determinado ano, a área do Brasil está aqui nesse local e depois, por algum acordo, termina se mexendo nessa área. Ou seja, é como se fosse assim. Vou dar um exemplo apenas, só para vocês entenderem. É como se fosse assim. Timon é um município do estado Maranhão. Mas devido às características ser mais parecido com Piauí, as atividades econômicas serem desenvolvidas mais no Piauí, as pessoas já utilizam há muito tempo, isso já é histórico. Imagina-se que decidem meio que separar, né? Timon vai ser agora delimitado para fazer parte do Piauí. Com certeza o mapa do Piauí ia ser alterado. Aquele formatinho meia que a gente conhece já iria ser alterado um pouquinho, porque um outro município iria entrar. Tá entendendo? Então, através desses tratados, o mapa, né, todos os mapas, eles vão mudando, né, no decorrer do tempo. Por isso aqui, assim como o livro de vocês, eu coloquei também um exemplo da Europa em 1914, e o livro de vocês mostra a Europa de 1937, mas eu trouxe aqui a Europa atualmente. Então, vocês podem observar que, olha aqui a região da França, bem mais abrangente do que o que é hoje. Olha aqui a questão do Reino Unido. Hoje já se tem a separaçãozinha, né? Então, várias outras áreas, se você for olhar, por exemplo, Rússia pegava esses países aqui todos. Eles foram aos poucos se tornando independentes e hoje o território da Rússia, né, mudou a sua delimitação. Então, essa questão dos tratados, limites e fronteiras é exatamente para mostrar essa questão dessa separação. Como hoje eles fazem esses tratados. É conforme as necessidades, como eu dei o exemplo aqui de Timon. Se isso acontecesse, era mais por uma adequação, pois o município tem mais características de Piauí do que Maranhão. Então, continuando aqui, nós vamos falar agora, na página 368, a questão da era dos muros. O que é isso? Aqui ele está falando que as fronteiras, antigamente as fronteiras, elas eram fronteiras de aspectos físicos mesmo, eram muros de verdade, eram separações físicas, não eram só imaginárias, não era só num tratado ou em algum documento. Então ele cita aqui que esses muros eles tinham um objetivo, eles eram construídos com algum objetivo. No caso aqui eu trouxe para vocês o Muro de Berlim. O muro que dividia a cidade de Berlim, né, a capital da Alemanha. E por quê? Aqui diz algumas informações que ele foi reforçado, foi colocado cercas elétricas e tal. Por que foi criado? Então, isso aqui foi no período da Guerra Fria, a guerra ideológica entre Estados, a gente vai ver isso mais à frente, né? Entre o capitalismo e o socialismo. Ou seja, a cidade ficou dividida por questões ideológicas, né? Sistema capitalista, que era comandado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, que era comandado pela URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a cidade de Berlim ficou dividida nas suas ideias e por isso eles resolveram traçar muros. Inclusive esse muro, ele separava inclusive parentes, eles não podiam se ver, tinha um determinado período, né, do ano que eles poderiam se ver. E em 1989, se não me engano, 89, esse muro foi derrubado, né, vamos dizer assim, e ficou só apenas um pedaço dele como um símbolo histórico. Hoje, o pedaço que tem, né, logicamente, porque acabou a URSS, vocês vão ver isso mais à frente, e ele serve hoje só como um memorial histórico. Do mesmo jeito, a Muralha da China era uma muralha que dividia questões também
ideológicas, sociais, políticas e econômicas, e ela era construída na cordilheira todinho, como vocês podem imaginar. Era uma extensão imensa, sabe? Não pegava o país todo. Então, hoje, ela existe parte dela existe sim, como memorial histórico, né? Para turismo, as pessoas vão fazer visitações, né? Mas ainda existe hoje fronteiras físicas ainda funcionando, como é o caso aqui da fronteira Estados Unidos e México. Ainda existem pessoas, ainda morrem tentando atravessar, não têm o visto para passar para os Estados Unidos e aí terminam morrendo nessas situações aqui, como vocês podem ver. Mas hoje, as fronteiras hoje, existem ainda essa divisão? Ainda existem, né? Como no caso dos Estados Unidos e do México. Mas a sua maioria, as fronteiras hoje, elas são de formas imaginárias, como o texto de vocês aqui, ele trata dessa questão de fronteiras mais como uma questão ideológica. A fronteira entre pessoas, a separação entre pessoas, entre gostos, entre cultura. Essas são as fronteiras hoje. Bem, gente, na próxima aula nós vamos continuar o conteúdo, já vai mudar um pouquinho, porque eu vou só fazer uma revisãozinha sobre um assunto que eu acho que vocês lembram, que a gente viu assim que terminou assim que a gente fez a primeira prova, ainda uma semana antes da quarentena, eu comecei com vocês sobre as projeções cartográficas. No capítulo de vocês, a continuação desse capítulo, na página 371, é sobre projeções cartográficas. Então, na próxima aula, eu vou falar só um pouquinho, só para relembrar a questão de escalas, de coordenada geográfica, e aí a gente vai dar sequência ao conteúdo. Como eu disse para vocês, o conteúdo do 8º ano, ele é basicamente só questões mais sociais e econômicas e políticas. A gente quase não mexe com questões físicas. Somente no primeiro capítulo e esse trechozinho aqui que fala de projeções cartográficas. Aqui a atividade, né, dessa aula para vocês. Bem fácil. Tudo que nós já colocamos aqui. Eu espero que vocês leiam o texto, porque se vocês não lerem, não vai ter condição de responder a tarefa. E que vocês, por favor, entreguem no prazo, tá? Para não se perder e também para que a gente possa corrigir tudo no tempo e também dar um feedback para vocês, porque vocês respondem as tarefas e a gente não faz a correção, porque vocês não entregam no tempo certo e fica às vezes muito em cima da prova. Então, façam tudo no tempo certo que vai dar certo, tá bom? Pois, até mais, até a próxima aula.